Oi, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Manual de Vida. O meu nome é Carminha e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o fruto do Espírito. Já fizemos 2 vídeos e nos vídeos anteriores a gente viu sobre o amor, sobre a paz e sobre a alegria, no caso foram 3. E hoje nós vamos ver mais 4 virtudes do fruto do Espírito Santo. E o nosso texto base está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, mais especificamente o versículo 22. Eu vou ler para vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então hoje nós vamos ver 4 dessas virtudes, que é a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Então, longanimidade. Quando nós procuramos o significado dessa palavra no dicionário, nós encontramos o seguinte: virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outro. Paciência com que se suporta as contrariedades e dificuldades da vida. Qualidade de ser sofredor. Então, a longanimidade é a capacidade que alguém tem de conseguir suportar sofrimentos e suportar acusações e frustrações da vida com paciência, com perseverança, com tranquilidade. É aquele tipo de pessoa que não revida, que é contrária às pessoas que dizem que não levam desaforo para casa, né? Não tem esse tipo de pessoa que diz: ah, não levo desaforo para casa, eu sempre devolvo na mesma moeda que me falam. Então, o longânimo não é assim. O longânimo é o contrário, ele é diferente, ele é pacífico, ele é sofredor, por assim dizer, né? Alguém que aguenta os sofrimentos em benefício do outro, né? Seja de quem está o ofendendo ali, ou até mesmo de um terceiro, de uma terceira pessoa. É como, por exemplo, uma mãe que está ali educando seu filho e aquele filho tem aquele momento de rebeldia, né? E a sua mãe, uma mãe, ela não devolve na mesma moeda o que o filho faz, né? Ela não se coloca no nível do filho, mas ela suporta aquele sofrimento por um determinado tempo para que ela possa corrigir aquele filho, enfim. É um exemplo de longanimidade. E nós não podemos falar de longanimidade sem falar de Jesus. Em Isaías, no capítulo 53, do versículo 3 ao 7, nós vamos ver como Jesus suportou com longanimidade, com paciência, tudo que aconteceu com ele aqui. Versículo 3 do capítulo 53 de Isaías diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Até aqui. Nós vemos que Jesus, ele sofreu todo o sofrimento, todas as acusações, toda ofensa, tudo ele sofreu por amor, né? Por um propósito maior, pelo benefício de nós todos, da humanidade, né? Para a nossa salvação, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então, Jesus é um exemplo de longanimidade, que suportou as aflições com paciência, suportou em silêncio. No livro de Mateus, no capítulo 27, nós também podemos ler um momento em que Jesus ele é levado a julgamento e ali ele é acusado falsamente. As pessoas falam contra ele, mentem o acusando de coisas que ele não fez, que ele não falou, e ali Jesus permanece em silêncio. E depois ele é levado aos soldados, ele é preso, ele é escarnecido, ele foi zombado, ele foi judiado, foi humilhado de todas as formas possíveis e ele não abriu a sua boca, né? Como Isaías já havia previsto, ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, perante os seus maltratadores. Então Jesus ele permaneceu em silêncio por amor a mim e a você. Então, essa atitude de dizer eu não levo desaforo para casa, ou eu revido na mesma moeda, eu pago na mesma moeda, não é uma atitude de um cristão que quer ser um imitador de Cristo, né? Um imitador de Cristo age como Jesus Cristo agiu, ele permanece com sua longanimidade e sofre as aflições que precisar sofrer em silêncio e calado
para que o nome de Cristo não seja envergonhado, para que o Evangelho não seja envergonhado. Porque quem faz justiça para nós é o próprio Deus. A justiça não vem das nossas próprias mãos. Então o Senhor vê todas as coisas e Ele faz a justiça para nós. A bondade. Bondade é uma expressão visível da manifestação de Deus na vida de um crente, de um cristão. Ser bom não é suficiente para que nós sejamos salvos, para que nós ganhemos a nossa salvação. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as nossas boas obras não são suficientes para a nossa salvação. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela nossa fé. Então, quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós, e nós aceitamos Ele como o único e suficiente Senhor das nossas vidas, nós somos salvos. Mas as nossas boas obras não nos salvam. A nossa bondade e os nossos atos de bondade e de justiça, elas são uma evidência da nossa salvação. Então, quem já é salvo, pratica a bondade, como o Senhor tem nos ensinado. E essa bondade que o Senhor Deus nos ensina, ela é manifesta não somente para as pessoas que nós achamos que merecem, mas para todas as pessoas de uma igual forma. Então, nós não podemos fazer uma separação, uma acepção de pessoas, porque o Senhor Deus não faz isso com a gente, né? A bondade dele é para todos nós. Mas quando eu sou boa apenas para as pessoas que eu acho que merecem, ou para as pessoas que são boas para mim, então a minha bondade ela não é real, ela não é uma bondade justa e verdadeira como o Senhor nos ensina. Mas a bondade vinda do nosso Deus como uma virtude do Espírito Santo, ela me faz querer fazer o bem até para as pessoas que não fazem o bem para mim. E para as pessoas que não podem me devolver nessa bondade, que não podem me dar algo em troca. Então, eu não posso fazer o bem a alguém esperando que ela me dê algo em troca, que ela possa algum dia me retribuir por aquilo. Não, eu tenho que ser boa, porque o meu Jesus, o meu Deus, me ensina a ser boa, né? Me ensina a ter atos de bondade e de justiça. A bondade, ela faz parte da essência de Deus. Então, se nós queremos ser filhos de Deus, nós devemos ser parecidos com Ele. Falando sobre a benignidade, nós podemos entender que essa atitude de benignidade, essa virtude, ela representa o amor manifesto em ações. Então, é quando eu expresso o amor que eu sinto por alguém através de ajuda, de favor, de compaixão, de misericórdia. Essa é a benignidade. Mais uma vez, nós temos como exemplo o nosso Deus. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Deus é benigno e Ele deseja que os seus filhos, assim como Ele, também sejam benignos, também demonstrem o amor em forma de atos, né, de afeto, de compromisso com as outras pessoas. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, nós lemos assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, nós devemos ser benignos, compassivos e perdoadores. São atitudes de amor, né? Quando a gente diz que ama alguém, a gente perdoa, a gente é compassivo, a gente é misericordioso, assim como Deus faz com a gente, assim como Deus é com cada um de nós. Então, nós temos Deus como o nosso exemplo de benignidade, de manifestação de amor, não só com palavras, mas com ações. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele foi capaz de dar o seu único Filho, Jesus Cristo, em favor de todos nós, para que nós possamos ter vida eterna e vida com Deus. Então essa foi a maior atitude de amor de toda a história. E não existe, nunca vai existir um amor maior do que o amor de Deus. E nós precisamos imitar esse amor, um amor que é manifesto em atitudes e não somente em palavras. E por fim, a fidelidade, que é o nosso último tópico de hoje. A fidelidade é um fruto do Espírito que diz respeito a um caráter leal e confiável. A Bíblia diz que Deus é fiel. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, nós lemos que a fidelidade do Senhor é muito grande. A fidelidade dele não tem fim. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, nós lemos que se nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. Então, a palavra está recheada de versículos, de passagens e de histórias que contam sobre a fidelidade de Deus, sobre como Ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Filipenses capítulo 2, do versículo 7 ao 10, nós também vemos o exemplo da fidelidade, da obediência de Jesus, quando Ele se entregou por nós em obediência a Deus Pai. E a palavra diz que Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele foi fiel àquilo que Ele tinha recebido, a missão que Ele tinha recebido da parte de Deus. Então, nós temos Jesus como exemplo de fidelidade, de obediência, de quem permaneceu fiel até a morte.
E na Bíblia nós temos inúmeras passagens, histórias e exemplos de pessoas que foram fiéis, que receberam um chamado da parte do Senhor e elas foram fiéis até mesmo até a morte, assim como Jesus foi. E essas pessoas receberam da parte do Senhor uma recompensa que dura para a eternidade. Na Bíblia há uma promessa linda para aqueles que permanecerem fiéis. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: "Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida". Então, nós temos uma promessa, uma recompensa pela nossa fidelidade, pela nossa obediência a Deus. E a nossa recompensa, ela é eterna, é para a eternidade. Nós receberemos a coroa da vida se nós permanecermos fiéis. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido algo aqui que tenha te edificado, que traga edificação, que traga crescimento espiritual para a sua vida. Se você tem deficiência em alguma dessas áreas, você precisa que floresça em você alguma dessas virtudes do fruto do Espírito Santo, então ore, peça ao Senhor que te dê essa capacidade de desenvolver esses frutos, esse fruto, na verdade. E fale com Deus, porque tudo que nós pedimos a Ele, principalmente sendo para o nosso crescimento espiritual e relacionamento com Ele, Ele nos atende, Ele nos ouve, Ele vai ter total prazer em te atender, em te ajudar na sua mudança de caráter, no seu crescimento espiritual. Então, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida. E se você quiser continuar estudando a Bíblia com a gente, se inscreve no nosso canal, fica com a gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!